Abra sua Bíblia comigo em Salmos 90, versículo 12. Salmos 90, versículo 12. Quantos acharam? Diga, eu sou lindo. Aí, só os lindos. Os feios não vieram. Salmos, capítulo 90, verso 12. A palavra de Deus diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Aqui na minha Bíblia está dizendo assim: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Feche seus olhos, feche sua Bíblia. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por todos esses momentos que nós tivemos aqui, essas pessoas que estão nos visitando, esses inúmeros visitantes. Muito obrigado, Senhor Deus, que o Pai Eterno possa abençoar nossas vidas, Deus, nesse momento, e que possa falar no meu coração, que possa falar o coração dessas pessoas, assim como o Senhor falou no meu coração, que eu possa ter graça para isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, se eu pudesse intitular essa mensagem, eu intitularia como Chama a Responsa. Já ouviu esse ditado aí já? Quem joga bola, quem jogou bola sabe, né? Ou aquele cara chamou a responsa, não é não? O Gil, que foi um boleiro, né? Atuou na Alemanha, né, Gil? Atuou na Alemanha há muitos anos. Também, quais os outros países? Bélgica, Suécia, Dinamarca, Afeganistão. Afeganistão foi a ascensão dele. Onde? Foi o ápice, né? Onde que você jogou? Em Jahan-Hoinuchin? Esse time é bom. Verdade. E você já deve ter ouvido, chama a responsa. O cara chamou a responsa para ele. Quando o cara chama a responsa, aquele cara de presença, não é não? A pessoa, aquele cara, mas pode ser aquela moça também, né? Que chama a responsa para si. Você já deve ter ouvido. Mas muitas vezes, vocês não, porque vocês são diferenciados. Mas eu, às vezes, não quis muito chamar a responsa quando a responsa era para eu chamar. Quando era para ser a minha responsabilidade, eu muitas vezes falo, vamos ver se surge outro aí que queira assumir essa responsabilidade, porque eu não quero. E há mais ou menos, quando às vezes a gente tem culpa no cartório, vou falar de novo, vocês não, porque vocês são diferenciados. Mas eu, às vezes, quando eu tenho culpa no cartório, tem alguma coisa que eu deveria ter feito e não fiz, eu vou lá e falo assim, e eu sou cobrado, né? Normal, todos nós somos cobrados de alguma coisa. E alguém vai lá e me cobra, você fez isso? Fala, não fiz, mas também, cara, trabalhei até as 10, depois fiz aquilo, e você vai inventando desculpa. Só eu sou assim, né? Graças a Deus que só eu sou assim. Mas tinha um cara que era assim também, Israel, Adão. Adão era um cara que era para chamar a responsa e não chamou a responsa. Porque que Adão, quando comeu lá do fruto, o que ele falou? Deus chegou assim, Adão, você comeu do fruto? Na verdade, Deus, comi do fruto porque a mulher que o Senhor me deu, né, fez eu comer. Então você, o Senhor e a minha mulher que tem culpa, porque na verdade eu não queria comer. Aí ela colocou na minha boca. Aí não sei o que aconteceu, minha boca abriu assim. Aí minha boca abriu, eu comecei a mastigar, mas que eu vi tinha engolido. Adão deu aquela migué. E na verdade a responsabilidade era dele. Tudo bem que foi lá, a Eva foi lá e, né, ofereceu. Mas a responsabilidade era de Adão. Pô, ele comeu porque ele quis. Alguém peca induzido aqui? Não. Todo mundo peca porque pecou. Ninguém peca induzido. Adão tinha pecado porque ele pecou. Foi, talvez, atraído e tudo mais, influenciado, mas a pessoa decide se peca ou não. A pessoa decide se come ou não. Eva também. Por que Eva foi lá falar com o capitão lá, em forma de cobra? Não tinha que falar nada, sabia que não era para ir falar lá. Aí a cobra, cheia das lorotas, foi lá e fez ela pecar. Ou seja, Adão e Eva começaram a culpar um outro. Foi cobrar de Eva, falou assim, mas foi a cobra. Mas o que você tinha que falar com a cobra? Tem tanta gente para você falar, tem eu para falar, tem o seu marido para falar, você tem que falar com a cobra. Né? Tem gente que não tem que fazer e fala para os ventos. Fica falando, aí cai no ouvido de um que não é para ouvir, se arrepende de ter falado. Normal, meu irmão. Mas o certo é que nós precisamos chamar a nossa responsabilidade. Tem coisa que não tem jeito.
Tem coisas que ou você chama a sua responsabilidade, ou nós vamos ficar sofrendo, nós vamos ficar dando desculpinha, nós vamos ficar inventando algumas coisas que nós não deveríamos inventar e falar assim, a verdade é que eu pequei. A verdade é que eu fiz errado, a verdade é que eu não cumpri com o meu horário, a verdade é que eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer, a verdade, mãe, é que eu não lavei a louça. Fiquei o dia inteiro jogando videogame, sua mãe saiu cedo, pediu para você lavar a louça, você não lavou. E o que você inventa? Não inventa nada. Na hora que a porta está mexendo, você sai correndo e vai lavar a louça, não é? Está todo mundo rindo porque todo mundo faz isso. Graças a Deus eu nunca fiz isso, sempre fui um cara muito responsável. Mentira, brincadeira. Responsável até fui, mas lavar a louça não lavava não. Eu ia correndo lá, lavava a louça. Nossa, mãe, você não acredita, é que tanta louça para lavar, eu estou lavando tão bem que eu estou no primeiro pote. Já fazia 3 horas que ela tinha saído. Mas é assim mesmo. Mas o que significa responsabilidade? Responsabilidade significa corresponder à capacidade que temos. Ou seja, quando nós não chamamos a nossa responsa, quando nós não chamamos a responsabilidade, nós não estamos assumindo a capacidade que nós temos. Porque quando é sua responsabilidade, lhe é dado algo que você tem capacidade de fazer. Ou seja, para que não haja desculpa. Sua mãe falou para você lavar a louça porque você tem capacidade de lavar a louça. Se ela olhasse para você e visse que você não tinha capacidade de lavar a louça, ela não te pedia. Ela pedia isso para você quando você tinha 2 anos de idade? Não te pedia, porque ela sabia que você não tinha essa capacidade. Agora que você tem 17, 16, 20, ela pede. E você acha ainda que tem 2 anos e que não tem essa responsabilidade. Mentira, você acha isso, eu tenho certeza que você acha isso. Mas a responsabilidade é algo que nós temos capacidade de fazer. E muitas pessoas não realizam as coisas que elas têm capacidade de fazer. E existem alguns motivos para isso, não existem? Preguiça, primeiro ponto delas. Procrastinação, dá muito trabalho. Ah, mas você tem a oportunidade de fazer aquilo ou fazer aquilo outro. Mas dá um trabalho, não é não? Dá um trabalho, prefiro ficar aqui na minha, prefiro ficar aqui quieto. Porque a pessoa não quer mais responsabilidade, a pessoa não quer crescer, a pessoa não quer avançar, a pessoa não quer assumir aquilo que ela tem que assumir. Mas é necessário que conforme nós vamos amadurecendo, conforme nós vamos crescendo, nós assumamos as responsabilidades que nós temos que assumir. Eu estou falando aqui, não estou mais falando para crianças, estou falando aqui para adolescentes e jovens que já são entendidos das coisas que vocês precisam fazer, das coisas que nós necessitamos fazer, das coisas que são nossas responsabilidades. Todos nós sabemos que nós temos que estudar, todos nós sabemos que nós temos que trabalhar, todos nós sabemos que nós temos que ser bons filhos, bons irmãos, todos nós sabemos que nós temos que ser bons maridos, boas esposas, todos nós sabemos que nós temos que ser bons servos de Deus, todos nós sabemos disso. Mas muitas vezes nós queremos fugir de algumas responsabilidades que vão fazer com que nós cresçamos e que nós avançamos. Isso, meu irmão, não quer dizer que você não tem capacidade. Isso não quer dizer que você não foi chamado para aquilo. Isso quer dizer que há preguiça, que há um pouco de vamos deixar para depois. Quem aqui deixava os trabalhos para depois? Assim, o trabalho era amanhã, para entregar segunda-feira. Só que ela pediu faz um mês o trabalho. E você faz no domingo, 2 horas da manhã, levanta a mão. Tem coragem de levantar a mão. 60%, 70% das pessoas. Ou seja, procrastinação é uma coisa que acompanha a nossa sociedade. E infelizmente ela pode impossibilitar que a gente viva alguns milagres, algumas coisas para nossas vidas que nós temos que viver hoje. Porque nós estamos procrastinando. Depois você faz, depois você prega, depois você estuda, depois você lê, depois a sua bênção vem depois. Não tem jeito, meu irmão. O que nós fazemos hoje, nós colhemos num determinado tempo. Agora, se você fizer amanhã, você vai colher num outro determinado tempo. E não adianta. Às vezes as nossas dificuldades elas são longas e a gente aumenta ainda mais a distância do nosso milagre. E Deus quer que nós fazemos isso agora. Porque tem coisas que nós pedimos para Deus que é coisas para nós fazermos. Quem aqui tem coragem que já pediu coisa para Deus fazer que era coisa para você fazer? Levanta a sua mão. Tem coragem. Você pede para Deus. Eu vou falar uma coisa que eu fazia antes. Eu tenho certeza que ninguém fez aqui, ninguém faz. Tenho certeza. Mas eu ia lá e eu não estudava para a prova. Eu não estudava para a prova e chegava na hora da prova, me avisavam que tinha prova no dia. Porque você vê como eu era um cara estudioso. Chegava, e aí, beleza? Se dou para a prova, eu falei, que prova? Tem prova hoje. Eu falei, tem? Acho que eu vou inventar uma dor de barriga. Eu falei, não posso mentir.
Então, se eu não posso mentir, mas também não posso ir mal, porque senão meu pai me mata. Então, o que eu vou fazer? Vou pedir para Deus. Deus, antes de começar a prova, peguei a prova na mão lá, meu irmão, não sabia nada, mal o meu nome. Pegava a prova na mão e falei, Deus, eu sei que eu não mereço. E aí já apelava, né? Já começa o coração, já. Deus, eu sei que eu não mereço. E que Tu és conhecedor de todas as coisas. Ó Santíssimo e amado Deus. Grandioso que Tu és, ó Rei. Não adianta, meu irmão. Deus, me ajuda nessa prova. Essa é a última, Deus. Eu prometo que na próxima eu estudo. Não adianta. Sabe por quê? Porque Deus é assim, ó. Como que chega a sua oração a Deus? Através de Jesus, certo? Jesus é o intermediador. Jesus é o intercessor nosso a Deus. Aí deve ter uns anjos que auxiliam Jesus, não deve? Deve ter uns anjinhos que auxiliam lá. Aí chega lá, Israel, o anjo lá que cuidava de mim, tinha 2, porque eu dava trabalho. Tinha 2 que cuidavam de mim. Chegava lá e orava. Os anjos olhavam assim, lá vem. Olha lá o que está orando, olha lá o que ele está pedindo. Chega para Jesus, Jesus, é o seguinte, tá vendo o Juninho lá? Lembra dele? Lembro, meu servo amado, maravilhoso, servo de Deus. Ei, ele mesmo. Então, só que é o seguinte, Jesus, ele está pedindo para abençoar ele na prova, abençoa. Oxe, abençoa, por que vocês não mandaram a benção? Então, ele não estudou. Falou, complicou, hein? Falou, mas não tem nada que a gente pode convencer Deus, né, que ele estuda. Então, ele nem sabia que tinha prova. Jesus falou, nossa, mas também não me ajuda, não. Misericórdia, olha, só eu na causa. Aí olhou lá, assim, mas não tem nada que ele sabe. O que ele sabe? Eu falei assim, malemar o nome. Falei, complicou. Ele prestou atenção na aula, pelo menos, né? Dormiu toda a aula. Mas misericórdia também, esse menino não. Jesus deve ter ficado doido comigo. Mas como que eu vou chegar para Deus e falar que Deus vai falar assim, tá de sacanagem comigo, Jesus? Sou seu pai, você não pode pedir essas coisas para mim, não? Não tinha estudado, dormia na aula e quer ser abençoado na prova. Tomou 0, meu irmão. Não adianta. Não sabe nada. Escrevi o nome lá, tirei e-mail porque escrevi o nome. E acertei ainda, coloquei acento no Otávio no lugar certo. Não adianta. Jesus não vai abençoar, não vai fazer aquilo que é para nós fazermos. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade ter prestado atenção. Minha responsabilidade fazer as coisas. Eu não fiz, quero pedir para Deus abençoar. Deus não vai abençoar. Ele não tem essa obrigação. Essa obrigação não. Ele não tem essa responsabilidade. A responsabilidade de Deus e de Jesus é nos abençoar, nos capacitar, para que nós entendamos, vamos lá e fazemos a nossa parte. Mas aquilo que é para nós fazermos, Deus não faz. Não adianta, meu irmão. Aquilo que é para você fazer, aquilo que é para mim fazer, não adianta a gente querer pedir para Deus. Eu lembro uma vez, Isaac, eu não pedi permissão para contar, mas eu vou contar, acho que não tem problema. Se tiver problema, também já contei. Uma vez Isaac falou assim para mim, a gente estava no Gêmeos, Isaac falou assim, nossa, eu já pedi para Deus voltar, para Jesus voltar, antes de uma prova, porque eu não tinha estudado. Eu também, Isaac. Quantos aqui já pediram para Jesus voltar antes da prova? Olha lá, o August, a Aninha. Já pedi. Ultimamente eu estou pedindo para Jesus voltar antes do boleto vencer. Que a gente avança, né, meu irmão? A gente vai avançando. Antes era da prova, agora é do boleto. Amanhã tem boleto. Jesus, volta. Porque tá bom demais, eu preciso voltar, eu preciso para Cristo. Aí você quer morrer? Não, você quer que Jesus volta. Então a gente vai evoluindo, né? Mas a gente pedia, porque é responsabilidade, a gente quer fugir da nossa responsabilidade. A gente é ser humano, a gente não quer tanta responsabilidade assim. A gente quer fugir daquilo que é para nós fazermos. E a gente quer colocar em Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Deus não vai fazer. Deus não vai pagar o meu boleto, meu irmão, se eu não trabalhar. Não adianta. Deus não vai pagar o meu boleto se eu não trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ter uma vida certa, ter uma vida regrada, para que eu possa ter condições de pagar o boleto. Deus vai dar graça para isso. Porque Deus me capacita com o quê? Com capacidade, disposição, força para trabalhar. Deus me dá o emprego. Agora, eu não posso fazer com que Deus pague meu boleto, se eu não vou no meu emprego, se eu não trabalho, se eu não faço a coisa direita, se eu não consigo render. Não adianta. As coisas que é para nós fazermos, nós temos que fazer. As coisas que é para Deus fazer, pode ficar tranquilo. Deus já fez. Nós precisamos acreditar e entender que as responsabilidades nossas, nós precisamos agarrar. Chama a responsa. Chama a responsa para você. Fala assim, está na hora de eu abandonar algumas coisas e está na hora de eu assumir algumas coisas que eu antes eu tratava como eu era menino. A palavra de Deus diz, quando eu era menino, eu agia como menino. Agora que sou homem, eu trabalho como homem. Eu faço como homem. Meu irmão,
o tempo seu, tá? Mas Juninho tem 12, 13 anos. Meu irmão, nunca é cedo para amadurecer. Sempre há um bom período para amadurecer. O amadurecimento, ele é necessário. O amadurecimento é necessário porque nós tenhamos uma vida de graça com Deus, uma comunhão com Deus maior. Porque todo aquele que tem entendimento de quem é, daquilo que ele necessita fazer para que Deus o abençoe, com certeza é uma pessoa abençoada. Porque ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe o que ele necessita fazer. E você tem certeza de que Deus faz a parte dele, meu irmão, não se preocupa. As coisas vão acontecer. No tempo certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. Você precisa assumir a responsabilidade sua, e eu preciso assumir a minha responsabilidade de cristão. Se eu tenho que pregar a palavra, meu irmão, não é para o outro pregar a palavra. O outro que cuide da vida dele. Eu cuido da minha, então eu tenho que ir lá e pregar. Ah, mas eu não consigo, Juninho, chegar numa pessoa e pregar e falar para ela. Eu também tenho essa dificuldade, meu irmão. Mas qual que é a sua maneira de pregar? Às vezes você tem lá o seu Instagram, às vezes ela tem o seu Facebook, às vezes a sua atitude, o seu modo de agir, o seu testemunho é a sua maneira de pregar. Mas nós precisamos ir lá e fazer a nossa parte. Há um problema na nossa casa, há um problema no nosso lar, faça a sua parte, meu irmão. Não deixa lá o seu pai e sua mãe sofrendo aquilo que eles não precisam sofrer. Se é a sua responsabilidade fazer alguma coisa, e se os seus pais estão sofrendo por responsabilidade sua, assuma a sua responsabilidade hoje. Não é para você se achar um desprezível, alguém que não vale nada, não é isso. É você saber quem você é em Deus, entender o seu chamado e assumir suas responsabilidades para ir lá fazer e aliviar o fardo que você está carregando. Aliviar o fardo que sua família tem carregado. Há coisas, meu irmão, que são desnecessárias que nós passamos. Ah, não é? É ou não é? Quem aqui concorda comigo que tem coisas que você já viveu, que você não precisava ter vivido, mas porque você não assumiu algumas responsabilidades, desobedeceu alguma coisa, você viveu, levanta a sua mão. Todo mundo. Todo mundo passou por alguma coisa que não precisava passar, mas porque algumas atitudes nossas nos fizeram passar por isso. Nós precisamos ser mais fáceis de ser tratados por Deus. Deus não quer nos prejudicar. Deus não quer nos corrigir de uma forma que nos prejudique. Mas há coisas que são para nosso bem. E há coisas que nós não precisávamos passar, mas nós decidimos passar. E nós sabemos muito bem as atitudes que nós tomamos e as que nós não tomamos. Eu vou falar para você de um cara que assumiu sua responsabilidade e era um cara mimado, hein? Era um cara mimado. José. Todos conhecem a história de José. José era um cara mimado ou não era? Porque era o último filho. O filhinho ali da mulher amada dele, como que é o pai de José? Jacó. Obrigado, gente. Faltei da escola bíblica dominical. Jacó. Ele é um cara mimado por Jacó. Era o último filho ali, sonhou as coisas lá muito doidas lá que ele sonhou. E aí os irmãos ficaram com ciúme. E aí um certo dia ele foi levar comida ali para os seus irmãos. Os seus irmãos pegaram ele, rasgaram sua túnica, jogaram ele, iam matar ele. Não mataram, jogaram ele num buraco. Venderam para os ismaelitas, né? Venderam para os ismaelitas lá ele e vendeu como escravo. Era um cara mimado que foi passar por uma situação difícil da sua vida. Só que ele chega lá, meu irmão, ele é vendido como escravo. Só que José era fera, chamava a responsa para ele. Trabalhou como escravo lá, eu sou escravo, mas eu sou o melhor escravo. Não adianta, eu sou o melhor escravo que tem aqui. Foi lá trabalhando no Egito, lá como era o melhor escravo. Chegou até a casa do governador lá e começou a trabalhar. Começou a trabalhar, chegou até a casa do governador, chamou a atenção o seu trabalho, e aí chamou a atenção da Mocreia. Qual que é o nome dela mesmo? Eu estou esquecendo tudo hoje, meu irmão. Da abençoada da Potifar. Não. Mulher de Potifar. Qual que é o nome dela? Jesus amado. Não estamos feios hoje aqui, hein? A mulher do Potifar. Essa mesmo. A mulher do Potifar lá começou a abrir os olhos para José. José, meu irmão, era um cara novo. Um cara forte, atlético. Bonito. Parecido com quem aqui? Com ninguém. Não tem ninguém aqui, meu irmão. Tá feio o negócio aqui. Coitado de vocês, meninas, que ainda vão casar. Brincadeira, vocês são muito bonitos. Ele era um cara atlético, era um cara forte, um cara bonito. Um cara bem cuidado. Um cara muito bem cuidado. E ele era muito bom no que fazia. A mulher do Potifar, sem vergonha, começou a crescer os olhos. Começou a olhar para ele e falou assim, quero Josézinho. Quero Zezinho para mim.
Só que ela era casada, meu irmão. E ela era chefa dele. O Potifar era chefe dele. Ele não ia fazer isso. Que é diferente de José, meu irmão? José era crente. José era crente. Essa é a diferença para muitas coisas. Porque José tinha os mesmos sentimentos que nós temos. José tinha as mesmas coisas que nós temos. Mas José era crente. Assim como eu e assim como você. Nós somos crentes, meu irmão. Então nós temos atitudes diferenciadas. Em meio às dificuldades, nós agimos de formas diferentes. José era um cara que começou ali a ser assediado. E, meu irmão, provavelmente, ela era mulher do governador, então ela tinha os cuidados ali, tinha feito uma plástica ali, tinha feito um negocinho ali, puxado um zóio aqui, puxado um zóio lá. Estava em cima, estava tudo em cima. Então, devia ser uma mulher bonita, provavelmente. E ela tentou, por muitas vezes, assediar José. E José sempre fugindo. Mas José era um cara que tinha tudo para pecar. Por quê? O cara estava longe, foi vendido como escravo. O cara foi vendido como escravo. Não tinha ninguém perto, seus pais não estavam perto, sua família não estava perto, não tinha nenhum pastor perto. Ele não tinha nada, foi vendido como escravo, estava sendo lá maltratado. Tinha chance ali de ter a mulher do governador para ele, de trair o seu chefe. Ele tinha tudo para ir lá pecar. Mas uma decisão, a responsabilidade que ele tinha de saber que assim, eu sirvo a Deus e eu tenho um compromisso com Deus. Então o meu compromisso com Deus não permite que eu peque. O meu compromisso com Deus não permite que eu tome outra atitude a não ser fugir do pecado. Essa é a responsabilidade que eu e você temos que ter. Nós temos que fugir do pecado. Nós temos que abandonar as coisas antigas que nós vivíamos tendo, que nós tínhamos. José assume essa responsabilidade até o dia que a mulher de Potifar ataca ele e sei lá o que ela queria fazer, e gruda nele e ele sai correndo. E as vestes dele ficam com ela. E você sabe o que aconteceu, ele foi preso e tudo mais. Mas foi um cara que sofreu por ter uma atitude irresponsável. Meu irmão, não importa o que nós vamos sofrer pelas nossas atitudes irresponsáveis, mas nada justifica nós tomarmos uma atitude que não seja responsável. José foi preso injustamente. Passou ali muitos anos. Mas, meu irmão, ele estava com a sua consciência, com o seu coração tranquilo, porque ele sabia que ele tinha feito a coisa certa. Sabia que ele tinha feito a responsabilidade que era para ele fazer, ele realizou, ele fez. E muitas vezes nós fugimos das nossas responsabilidades pelo que pode acontecer quando nós a tomamos. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu tenho certeza que talvez você já tenha feito isso uma ou outra vez. Nós queremos fugir daquilo que é responsabilidade nossa. Meu irmão, se você é o único crente da sua casa, a responsabilidade de salvar a sua casa é sua. Juninho, eu tenho 12 anos, meu irmão, Deus, você tem 12 anos, mas o Deus que opera em você, Ele conhece todas as coisas. E Ele vai te capacitar, Ele vai te dar graça. Quem participou do GM essa semana, pôde ver que quando nós falamos que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, capacita as nossas vidas para que nós tenhamos habilidades que nós não temos. Não foi isso? Foi falado? Quem participou do GM sabe disso. Então você que participou do GM já sabe, já está com o seu coração, já falou, Deus já falou ao seu coração sobre isso. Você vai ter a habilidade que for necessária para que sua casa seja salva. Eu não escutei nenhum amém. Escutei só o amém do Gil aqui. Eu vou falar de novo. Meu irmão, você vai ter a habilidade necessária para que você e a sua casa sejam salvos. Você precisa querer isso mais do que tudo. Nós precisamos querer isso mais do que tudo. Nós precisamos querer que a nossa casa sirva ao Senhor mais do que tudo. E é minha e a sua responsabilidade falar desse amor, porque esse amor já nos constrangeu. Esse amor faz com que nós estejamos aqui nessa noite. Você não está aqui à toa. Nós não estamos aqui porque é mais um sábado e nós nos acostumamos a vir na igreja. Não, nós estamos aqui porque existe um propósito de Deus na minha e na sua vida. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo selecionou esse momento para que Ele pudesse trabalhar no meu e no seu coração. Nós estamos aqui porque a responsabilidade de Deus está aqui nos constrangendo a viver coisas sobrenaturais. Nós estamos aqui para viver os milagres que o Senhor quer colocar em nossos corações. E nós só conseguimos viver os milagres quando nós assumimos a responsabilidade de cristãos, de servos valorosos, de servos que buscam a Deus, de servos que buscam a presença do Senhor todos os dias. Nós precisamos assumir essas responsabilidades para que os milagres batam a nossa porta todos os dias. Nós vemos aqui o nosso pastor direto falar assim, nós temos que provocar os milagres. É ou não é? Quantas campanhas você fez provocando milagres? Quantas campanhas eu fiz provocando milagres?
E a verdade é que os milagres aconteceram. A verdade é que os milagres acontecem. A verdade é que os milagres continuarão a acontecer. Porque aqui há homens, há mulheres, há jovens, há adolescentes que estão assumindo a sua responsabilidade de servos valorosos para que vivam o sobrenatural de Deus. Chama a responsa, meu irmão. Chama a responsa que lhe foi dada. Você é um servo amado. Você é filho de Deus. E você tem todas as capacidades que um servo de Deus tem para que você vá e viva o sobrenatural. Creia isso para a sua vida, meu irmão. Deus nos fez capazes e Ele nos quer maduros. Deus nos fez capazes. Mas sermos maduros é uma atitude e é uma vontade, é uma decisão minha e sua. Deus não amadurece ninguém. Quem amadurece é você. É uma decisão sua. Deus, eu quero ser amadurecido, eu quero crescer, eu quero avançar. Então é necessário que nós passemos por algum trabalhar de Deus, algumas movimentações do céu na nossa vida. Então você vai passar por dificuldades? Vai. Mas você vai vencer as dificuldades? Vai. Porque antes que você tivesse a aprovação, Deus já te deu o livramento. Deus já te deu o escape. Antes da tentação, o escape já lhe é dado. Então a tentação vem, mas o escape já vem anteriormente. Então certo é que as provas virão, mas certo é que a bênção também chega. Ah, meu irmão, quando eu tenho certeza de que o que eu posso estar vivendo hoje já foi vencido naquela cruz, meu irmão, isso me dá uma tranquilidade. Isso me dá uma paz. Porque eu posso enfrentar isso de peito aberto, sabendo das minhas responsabilidades, é claro. Mas eu posso enfrentar isso de peito aberto porque eu sei que a morte daquela cruz não foi em vão. Foi para que um dia eu pudesse ter vida, e vida em abundância. Chega, meu irmão, de nós queremos viver vidas medíocres. Nós não estamos aqui para viver vidas medíocres. Nós estamos aqui para viver uma vida e vida em abundância. Nós somos o sal da terra, não é? E luz do mundo, não é isso que a palavra de Deus diz? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, Israel, tudo que vem de você brilha mais do que do outro. Não é porque é uma competição, é porque você é o sal da terra e a luz do mundo. Deus te escolheu. Assim é com Israel e assim é com todo mundo. Assim é comigo, assim é na sua casa. A sua casa, meu irmão, tem que ser a casa mais bonita do bairro. Mas Juninho é a mais pobre do bairro. Eu não perguntei isso. Se é a mais pobre ou se é a mais rica. Ela tem que ser a casa mais bonita. Porque sabe quem mora lá? Você, a sua casa e o Espírito Santo. O Espírito Santo mora no seu lar. A casa lá é morada do Espírito Santo. Então, se na sua rua existe um endereço onde Deus vai, é na sua casa. É ou não é? Levanta sua mão. Fala assim comigo. Deus. Fala mais forte. Deus. Se tem uma casa lá na minha rua, onde você pode morar, com certeza é a minha. Não tem jeito, meu irmão. Convida o Espírito Santo para morar lá na sua casa. Convida o Senhor Jesus Cristo para lhe habitar lá. E você pode ter certeza que a responsabilidade que é para você assumir, ela vai ser assumida. Mas ela vai ser assumida com um propósito de viver o sobrenatural. Nós somos movidos a viver o sobrenatural todos os dias. Nós vivemos pela fé. Tudo é a base da fé. Até um comentário aqui meio que nada a ver, mas... Vocês conhecem, tem um time que jogou hoje contra o Barcelona, chama Getafe. Só que em espanhol fala fé. O fé fala fé. Uma coisa assim. E eles eram chamados de Getá. E aí hoje eles mudaram o nome do time, somente hoje, para fé. Getá fé, entendeu? Só para fé. E eles venceram o Barcelona. Incrivelmente venceram o Barcelona. E sabe o que eles falaram? Alegaram? Que eles queriam mudar o nome para fé porque é o que falta no mundo. Fé. Se um time de futebol lá da Espanha entende que falta fé no mundo, olha isso. É sinal de que a palavra de Deus tem alcançado em todos os lugares. Porque realmente, o que falta no mundo é a fé. O que falta em nossos corações é propagar a fé. E nós temos a responsabilidade disso, de propagar a fé, de avançar a fé. O reino de Deus não pode parar, meu irmão, porque aqui eu tenho certeza que há jovens e adolescentes que assumem a responsabilidade de passar a fé adiante. A fé nunca morreu, porque existem pessoas, sempre existiu pessoas que tinham a responsabilidade de passar adiante aquilo que elas acreditavam. E aqui nós olhamos uma igreja que tem a responsabilidade de passar isso adiante, e é uma igreja que não foge dessa responsabilidade. Nós somos uma igreja característica, meu irmão, que não foge da responsabilidade de pregar o evangelho. A quadrangular é assim. A sede é assim. Em nome de Jesus, o FAD também é assim. Nós somos assim, meu irmão.
Nós vamos pregar o evangelho a toda criatura, porque nós cremos que o mesmo Deus que agiu na minha e na sua vida, também age na vida dos outros. É por isso que nós pregamos, é por isso que nós falamos. Deus nos fez capazes e Ele nos quer maduros. E para isso nós precisamos enfrentar a vida, nós precisamos tomar decisões, nós precisamos usar a sabedoria e discernimento. Nós vamos errar e acertar e vamos aprender com essas lições. É assim que nós nos tornamos maduros, saudáveis. Errando e acertando, não querendo errar, mas errando porque erra. E acertando porque nós estamos dispostos a fazer. Nós precisamos enfrentar a vida. O Juninho está falando enfrentar a vida para um menino de 12, 13, 14, 15 anos. Meu irmão, como eu falei antes, quanto mais cedo você enfrentar a vida, quanto mais cedo você querer amadurecer, mais cedo você vai estar pronto. Mais cedo as coisas acontecerão na sua vida. Mais cedo as coisas vão acontecer e você mais cedo vai poder falar desse amor. Mais cedo você vai ter testemunhos para falar. Eu tenho certeza que se eu pedir para alguém que me contar um testemunho, você vai ter testemunho para falar. Porque nós vivemos pela fé, nós acreditamos naquilo que nós lemos e nós acreditamos que a nossa vida também é uma continuidade da palavra. A nossa vida é uma continuidade da Bíblia e nós acreditamos nisso. Eu vou falar 2 pontos aqui para nós sermos maduros, saudáveis. E eu quero que você fale comigo. Em primeiro ponto, fala comigo. Primeiro ponto, nós devemos orar por orientação. Nós devemos orar por orientação. Se você não sabe para onde ir, para que decisão você tomar, meu irmão, ore por orientação. Peça a Deus, Deus, me oriente. Onde é que eu devo ir? Onde é que eu devo chegar? Para onde é que eu devo falar? Para onde é que eu devo correr? Deus vai lhe orientar. Mas principalmente, depois de ser orientado, nós precisamos abrir nossos olhos. Porque muitas vezes Deus nos orienta e nós nos abrimos nossos olhos para ver. Ou nós fingimos que não estamos vendo. Deus está orientando, mas nós não estamos querendo estar com os olhos abertos para ver onde é que Deus está nos orientando. Aí já não é mais responsabilidade de Deus. Deus disse assim, não namora aquele cara não. Deus me orienta. Me orienta, Jesus. Que ele é lindo, ele é maravilhoso. Ah, Deus, como eu queria casar com ele. Conheci ele faz 2 dias. Como eu queria casar com ele. Me orienta, Jesus, se é ele o homem para eu casar. Aí Deus orienta. Às vezes, não precisa nem de orientação. Está na cara que não é para você fazer nada. Aí Deus orienta, não faz nada. Aí você fala assim, Deus não está falando, acho que ele quer sim. Deus mostra. Deus fala assim, vem uma pessoa e fala assim, você sabe que não é para namorar, né? Ah, enviado do Satanás. Já quer amaldiçoar meu crush aqui já, nem comecei. Ai, a perseguição do crente. Não é, meu irmão. Deus está orientando, mas nós não estamos abrindo nossos olhos para isso. Nós precisamos estar com os olhos abertos. Deus orienta, mas nós precisamos estar com os olhos abertos para receber orientação, porque senão não adianta, porque senão Deus dá a direção e você vai para outro caminho. Porque muitas vezes a orientação que Deus nos dá não é a orientação que nós queremos receber. Mas isso é tranquilo. A palavra de Deus diz que a nossa vida nós temos que renunciar à nossa vida. Nós temos que renunciar às nossas vontades para viver a vontade do Senhor. Deus abençoe. Estava com sede. Nós temos que renunciar às nossas vontades para viver as vontades do Senhor. Então, o primeiro ponto, meu irmão, nós temos que amadurecer a ponto de negar as nossas vontades para viver as vontades do Senhor. Lembrando que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então você não erra. Quando você vai na direção do Senhor, você não erra. Fala assim comigo. Quando vou na direção do Senhor, é fato. Eu não erro. Quem pode levantar a mão e falar para mim, é verdade isso? Levanta sua mão. Meu irmão, não adianta. A gente quer sair do caminho aqui, mas não adianta. O caminho é esse. E quando você toma essa direção, dolorosa que seja, você chega e fala assim, era isso que eu precisava. Era isso que eu necessitava. Não adianta, meu irmão. Os caminhos do Senhor, eles são para mim e para você. Os caminhos do Senhor, não há outro caminho a não ser os caminhos do Senhor. Nós precisamos caminhar por eles. O caminho foi trilhado, meu irmão. O caminho foi trilhado. Muitas pessoas trilharam esse caminho. Nós temos que aceitar. Nós temos que avançar. Chama a responsa para você e fala assim, eu sou um cristão, eu sei da minha responsabilidade e eu vou assumir ela. Assuma a sua responsabilidade. Segundo ponto, fala assim comigo, segundo ponto, nós devemos ser maduros o bastante para perceber aquilo que cabe a nós decidir. Às vezes, meu irmão, você está orando para Deus,
Porque você quer tomar uma decisão. Você quer tomar uma decisão, você quer tomar uma decisão. Há decisões que não são para Deus tomar. Há decisões que somos para nós tomarmos. Deus já tomou algumas decisões. Deus já fez por nós. A decisão de aceitar a Cristo, ela vem de Deus ou vem de nós? É uma decisão nossa. Porque a vontade do Senhor é que todos estejam perto dele. A vontade do Senhor é que todos venham até ele. Mas a decisão de servi-lo, a decisão de obedecê-lo, a decisão de se converter, a decisão de aceitá-lo é nossa, é minha e sua. Nós devemos ser maduros o suficiente para saber que as responsabilidades e as atitudes que são nossas, Deus não vai tomar. Essa é uma coisa minha e sua. Essa é uma coisa nossa. Para que nós possamos treinar, que nós possamos amadurecer, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, mas com atitude, com responsabilidade de servos, de servas, de que nós somos tementes a Deus. Nós precisamos assumir essas responsabilidades o quanto antes, para que nós possamos viver o quanto antes os sonhos e os projetos de Deus para nossas vidas. Eu falei que semana passada ou semana retrasada, o projeto de Deus sempre volta. O projeto de Deus sempre te alcança de novo. Você pode se perder, você pode sair, você pode andar por outros caminhos aí, meu irmão, por muitos anos. Mas o projeto de Deus para a sua vida, ele nunca muda. Então o projeto de Deus, ele sempre vai bater na sua porta. Porque vai chegar um momento que você vai lá parar para refletir e o projeto de Deus vai fazer assim, ó. Eu voltei. Porque na verdade eu nunca fui. Eu sempre estive aqui. Você que andou por alguns outros caminhos aí, mas o meu projeto, ele continua vivo na sua vida. O meu projeto, ele continua vivo na sua casa. Não importa a situação que nós temos vivido, o fato é, certo é, que os projetos de Deus vão continuar acontecendo nas nossas vidas. Certo é que os projetos de Deus vão continuar acontecendo no povo de Deus. Certo é que os projetos de Deus vão alcançar e nós vamos ter testemunhos para falar. Nós vamos ter testemunhos para dar para as pessoas. Eu preciso que você creia nessa noite que os projetos do Senhor vão alcançar a sua vida. Custe o tempo que custar, meu irmão, você vai viver eles. Em nome de Jesus. Nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor disse que nós viveríamos. Meu irmão, aqui tem muitas promessas. Aqui tem muitas promessas. E aqui é uma decisão nós vivermos essas promessas. Incrivelmente. É uma decisão, nós queremos viver isso. E nós precisamos decidir viver essas promessas. Porque nós fomos chamados para viver uma vida e vida em abundância. E a vida em abundância só acontece quando nós estamos no propósito. Quando nós chamamos a responsabilidade. Quando nós assumimos aquilo que nós temos que assumir. Quando nós reconhecemos quem nós somos em Deus. Às vezes reconhecer que nós somos em Deus não é muito agradável, porque vai ser revelado algumas coisas que nós não gostaríamos que fosse revelado. Mas certo é que vai nos curar. Certo é que vai moldar nosso caráter. Certo é que vai nos refazer. Certo é que vai nos dar uma direção. Certo é que vai nos direcionar para o centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela vai reinar sobre a sua vida. E as pessoas vão dizer assim: nossa, estranho, o Juninho mudou, cara. O Juninho não era aquele cara lá, não. Verdade, não era, cara. Sabe por quê? Porque eu fugia dos propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque eu fugia das minhas responsabilidades. Quando eu comecei a assumir elas, eu comecei a ver outras coisas. Quando eu comecei a assumir elas, eu comecei a viver alguns milagres sobrenaturais da minha vida e que eu posso testemunhar para você. Faça isso também. Você também tem para viver os milagres do Senhor. Você também tem autoridade para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero que você feche os olhos nessa noite. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus todos os dias. Nós somos chamados, nós somos um povo que vive de milagres. Nós somos um povo que vive o sobrenatural. E pessoas que decidem viver o sobrenatural, decidem viver uma vida extraordinária. E essa vida extraordinária passa por assumir as nossas responsabilidades. Passa para assumir quem nós somos. Passa por assumir os projetos de Deus para a minha e para a sua vida. Eu não posso te chamar aqui à frente, mas eu quero que você coloque a mão no seu coração se você precisa dessa oração. Você está com dificuldades. Você tem fugido. Meu irmão, você assuma isso no seu coração e coloque a mão no seu coração, nós não vamos te expor. Fique tranquilo. Mas você tem visto que você tem fugido das suas responsabilidades. Aquilo que era para você fazer, você tem acreditado a que outras pessoas façam. Aquilo que você tem vivido de não tão bom assim, você tem arrumado algumas desculpas para colocar em outras pessoas. Porque você está com medo de assumir as responsabilidades. Acha que não vai dar conta. Acha que o fardo vai ser muito pesado. E às vezes nós esquecemos, meu irmão, do Deus que nós temos.
Às vezes nós esquecemos o quanto Ele pode nos capacitar. Às vezes nós esquecemos o Espírito Santo que tem para nos direcionar. Às vezes nós esquecemos que o Senhor Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele conhece a minha e a sua estrutura. Você que está, reconhece isso na sua vida. Coloque a mão no seu coração. Eu não vou te obrigar. Mas se você quiser, meu irmão, seria muito bom. Se você quiser, você colocou a mão no seu coração, fique de pé. É um ato de coragem, de mudança. É isso, meu irmão. Jovens, adolescentes corajosos, que entendem e assumem as suas responsabilidades. Amém. Eu quero fazer uma segunda oração. Você continue de pé aí. E você que quer receber essa segunda oração, você já coloque-se de pé no momento que eu terminar de falar. As responsabilidades você assume. As responsabilidades você tem chamado para si. Mas você não... Você acha que você não está dando conta. E que você está se frustrando. Talvez frustrando a sua casa, frustrando a sua família, frustrando você mesmo. A responsabilidade você está assumindo. Mas você não acha... Você acredita que não está dando conta. Coloque-se de pé. Isso, meu irmão. Coloque-se de pé. É noite de mudança. É noite de nós entendermos o projeto de Deus nas nossas vidas. A banda que não ficou de pé, só que não ficou de pé, por favor, vem aqui à frente. Vem aqui ao altar. E eu quero que você que ficou de pé, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. E vamos fazer essa oração. Eu quero que você faça uma oração com consciência. Eu quero que você concorde comigo, mas que você tenha consciência daquilo com que você está concordando. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui reunidos em Tua casa, em Tua presença, com essas pessoas, Senhor Deus, com este grupo maravilhoso, que, Senhor Deus, está entendendo que muitas vezes está fugindo das suas responsabilidades, porque acha que não vai dar conta, que está fugindo das suas responsabilidades, está acreditando nas suas responsabilidades, ou seus fracassos, ou algumas coisas que têm acontecido a outras pessoas, mas que hoje, Senhor Deus, elas querem abandonar isso. Hoje elas querem deixar de lado isso. Hoje elas querem assumir as responsabilidades que é para elas assumirem, as atitudes que é para elas tomarem. Elas querem fazer isso, ó Deus. Uma atitude de fé, uma atitude de coragem, se colocaram de pé, testemunhando isso, Senhor Deus, em público. Essa é a primeira da atitude, Senhor Deus. Eu tenho certeza que o Senhor já se alegra com essa atitude. Então, em nome de Jesus, ó Deus, coloque as Tuas mãos sobre estas vidas, ó Deus, e traz a elas, Senhor Deus, mais responsabilidades. Coloca a elas, Senhor Deus, novas oportunidades de terem responsabilidades. As oportunidades que passaram, mas as oportunidades que estão por vir, Senhor Deus, elas vão agarrar, porque são responsabilidades dela. Elas não vão mais negar aquilo que é para elas fazerem. Elas vão ser protagonistas, Senhor Deus, daquilo que é para elas serem protagonistas. Elas vão ser, Senhor Deus, testemunhas dos Teus milagres aqui na terra, Senhor Deus, porque elas vão decidir viver o sobrenatural através de atitudes, responsabilidades, através de atos, Senhor Deus, Pai, que vão pôr à prova a sua fé. Mas, Senhor Deus, fato é que nós vivemos um período de milagres. Nós vivemos, Senhor Deus, e servimos a um Deus que opera milagres. E como o Senhor é nas nossas vidas, assim como o Senhor é na vida de todo mundo, assim como o Senhor foi na vida de tantos homens e mulheres do passado, o Senhor também será na vida deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dê a graça, dê sabedoria, dê entendimento, Senhor Deus, para que, Pai, para que eles possam viver a responsabilidade, para que eles possam viver os milagres, para que eles possam ter atitudes de vencer, Senhor Deus. Em nome de Jesus, essas outras pessoas, Senhor Deus, também que se colocaram de pé, que assumiram as suas responsabilidades, mas acreditam estar fracassando, acreditam, Senhor Jesus Cristo, que não estão tendo êxito. Deus, abre os olhos dela agora.
Abre os olhos do seu coração. Abre os olhos do coração dela para entender, Senhor Deus, que há um trabalhar do Espírito Santo. Abre os olhos do coração dela, Senhor Deus, Pai, que o Senhor não errou a cabeça delas, que o Senhor está trabalhando no íntimo, que, Senhor Deus, na hora certa, no momento certo, as bênçãos virão. Na hora certa, no momento certo, o sucesso acontecerá. Os milagres vão acontecer na vida dessas pessoas. Vocês não tiveram atitude de fé. Vocês não tiveram responsabilidade para fracassarem. Vocês não servirão de chacota a ninguém. Em nome de Jesus, vocês testemunharão os milagres que acontecerão neste lugar. Vocês viverão o sobrenatural de Deus. Deus não tem interesse em fazer de nós um fracasso. Deus não tem interesse em fazer de nós chacota de ninguém, mas Ele tem interesse de nós em colocar sobre cabeça e não cauda. Deus tem interesse em colocar sobre nós